economia brasileira mostrou um forte crescimento entre janeiro e fevereiro desse ano. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira através do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR, que avançou 3,32% na série livre de efeitos sazonais, né? PIB surpreendendo em 2023. No Terraço Cast de número 371. A vinheta inicial é o registro do mais recente dado do IBC-BR na BMC News. Tem uma conexão não só por exemplo, mas porque tem fluxo de capital, né? Então, se os estrangeiros estão vendo que está tudo meio nebuloso, não trazem dinheiro para cá, e tem uma regra no Brasil que é muito simples: o dinheiro do estrangeiro está entrando, a bolsa sobe; o dinheiro está saindo, a bolsa cai. I'm still cautious, but with a little bit more hope than I had before. Soft landing says a triumph of hope over experience, but sometimes hope does triumph over experience. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da madrugada de 29 de abril de 2023, um sábado, em Ourinhos, para o 371 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Estão comigo nesse episódio uma pessoa que gostou de estar no 369 e então voltou, e também outra pessoa que está de volta após um breve intervalo. Vamos à dupla do episódio 371. E aí, Arthur Solo? Oi, Caio. Oi, ouvintes do Terraço Econômico. Tá vendo? Gostei tanto de participar aí do 369. Voltei pro 371. Pra quem não viu, né? O 370 foi com a Helena Landau sobre o governo Lula 3. Foi muito bom. Mas voltei, né? Agora para substituir a Raquel, a moça do Tempo Sem Tempo, e a Fernanda, que em breve tá de volta. Mas estou com a Renata aqui, você, Caio, né? Pra falar dos assuntos da semana. Essa semana aí falar de PIB e falar um pouquinho sobre as Big Techs. Então vamos lá. Vocês gostaram, ele voltou. E ela, nossa correspondente internacional, diretamente da Califórnia, Renata Couto. Fala, Renata. Oi, Caio. Oi, todos os amigos do podcast do Terraço. Como vão vocês? Aqui é a Renata, falando da Califórnia. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas para vocês. Semana passada eu tava com eu tive um problema assim de cálculo de pedra no rim, de cálculo renal, e eu tava com muita dor e não consegui gravar o podcast. Mesmo assim, eu caio me dando tempo adicional, vou tentando melhorar, mas realmente não deu. Então eu peço desculpas que eu não tava aí com vocês na semana passada. Mas agora eu tô aqui quase 100% já recuperado, já bem melhor. E vim aqui falar para vocês. O Caio pediu pra gente comentar essa semana sobre economia dos Estados Unidos. Ele me passou um artigo bastante interessante da Bloomberg que fala de crescimento da economia americana, inflação, taxa de juros, nível de investimento e o que a gente tem a ver com isso. Então eu achei esse artigo bastante interessante e depois a gente vai comentar um pouquinho também da parte política, né? Tem uma votação importante aí do teto da dívida pública, né? O MAGA, que está sendo votado aqui no Congresso americano. E também eu vou falar um pouco das perspectivas para as eleições aqui que acontecem nos Estados Unidos aqui no ano que vem, tá bom? Então é isso que a gente tem para comentar com vocês aqui essa semana no Boletim Internacional. Então vamos lá. Renata, como eu te falei no privado, você, assim como a Raquel e a Fernanda, tem salvo-conduto sempre neste podcast por vocês estarem sempre aqui conosco. Tenho certeza que esse salvo-conduto não é apenas meu, também é de todas as pessoas que nos ouvem. Sem mais delongas, vamos ao 371. Arthur, dados recentes para o IBC-BR, conhecido como prévia do PIB, surpreenderam para cima e já estão fazendo algumas instituições financeiras revisarem suas previsões para 2023. O que tivemos de novidade agora? Olha só como são as coisas, né, Caio? Eu fui dar o spoiler aí no meu oi, aí na minha primeira fala, e acabei falando que ia falar de PIB, mas não é exatamente PIB que eu vou falar de IBC-BR, né, que é um indicador aí do Banco Central que
Muita gente diz que é a proxy do PIB, lembrando que o PIB normalmente é divulgado pelo IBGE trimestralmente, então agora em abril, maio, aí ele vai divulgar o resultado do primeiro TRI de 2023, e o IBCBR é medido pelo Banco Central e é uma medição mensal. É uma aproximação, tem algumas diferenças do cálculo, mas é uma antecipação do que pode acontecer com o PIB, né? E todo mundo está olhando, né, para esse indicador, talvez seja um dos principais aí para olhar os indicadores econômicos, o PIB, né? Lembrando, só um parênteses, né, para quem está ouvindo aqui pela primeira vez o termo, ou também ouviu várias vezes PIB e não entendeu profundamente. PIB é Produto Interno Bruto, é a produção de mercadorias, de bens, serviços em um determinado período, em uma determinada localidade. Então, pode ser o PIB Brasil, pode ser o PIB Itália, pode ser o PIB Estados Unidos, e se for PIB Brasil, pode ser o PIB São Paulo, pode ser o PIB da cidade de São Paulo. Então, tem vários recortes e vários períodos, pode ser 1 ano, 3 meses, mensal, então dá para ver vários diferentes recortes desse indicador. E aí, uma sugestão, quem quiser entender super profundamente aí, quem entender os detalhes sobre PIB, sobre Produto Interno Bruto, tem um vídeo aí da Raquel, que não tá aqui hoje com a gente no episódio, mas é o vídeo mais visto da história do YouTube do Terraço, né, do canal do Terraço. Tem mais de 100 mil visualizações desse vídeo, então vale a pena não falar só de PIB, falar aí os recortes também por indústria, comércio, né, agronegócio, serviço, então é super legal de entender. Então, isso dito, qual que foi o resultado do IBCBR de fevereiro? Foi um resultado de 3,32 comparativo aí com janeiro, foi um valor bem maior que o mercado estava esperando entre 1%, 1,5%, até o máximo que as estimativas estavam dando era 2%, então foi bem acima do máximo, bem acima do limite superior das estimativas. Então, o que mostra aí que a economia está ganhando fôlego, né? Pelo menos em fevereiro. Em janeiro, o número tinha sido de 0,09, já corrigido, tinha sido 0,04, mas foi corrigido, isso é normal ali nas medições, então normalmente há essas correções, mas ficou praticamente estável em janeiro e teve essa aceleração em fevereiro. Por que isso é importante, né? Então, PIB, quando a gente olha para o Boletim Focus, né? O Boletim Focus é uma... Aí também, se você está ouvindo pela primeira vez, ou se você também não entendeu completamente, o Boletim Focus é um relatório, né, que é divulgado pelo Banco Central semanalmente, que é um agregado, né, é um relatório que contém a mediana, a média, aí, um consolidado de todas as estimativas que são feitas no mercado, pelos bancos, pelas assets, pelas corretoras, aí quem quer tentar estimar aí PIB, IPCA, né, que é a inflação, câmbio, Selic, juros, né, toda essa parte manda essas estimativas e aí o Banco Central consolida isso no Boletim Focus. Quando a gente olha para PIB, né, esse ano, a estimativa é de 0,96, né? Pelo menos o último relatório de 20 de abril que eu tenho acesso aqui. E aí já tem aumentado, então há 4 semanas era 0,90 e está indo para 0,96. Provavelmente, com esse resultado do IBCBR, como eu falei, né, uma antecipação do resultado do PIB, que é medido pelo IBGE e IBCBR pelo Banco Central. Mesmo assim, provavelmente aí na semana que vem, quando esse podcast for pro ar, provavelmente vai ser mais de 0,96 a estimativa de PIB, deve subir um pouquinho. Eu acho que é legal também, aproveitando que eu tô falando aqui também de Boletim Focus, acho que é legal também falar sobre IPCA, né? A gente tem olhado muito para a inflação, né? A inflação aí 12 meses está abaixo de 5%, já bateu 10, 11, já bateu os 2 dígitos e agora está bem mais comportada. Então, quando a gente olha, a gente está com uma estimativa de 6%, né? 6,04% para o IPCA. E quando a gente olha no prazo longo, a gente está para 2024 para 4,18% e 2025 e 2026 para 4%. E esse índice, né, ele é superior à meta de inflação, que ela está na casa aí dos 3,25%, 3%, que é toda aquela discussão, né, para que a gente precisa ter, é uma discussão que está sendo tocada principalmente pelo governo, por que a gente precisa ter de uma meta de inflação de 3%, sendo que os países desenvolvidos é 2%, alguns lugares é 2,5%, porque qual que é o ponto, né? Quando a gente tem uma meta de inflação muito baixa, né, quando o Banco Central tem que perseguir uma meta de inflação muito baixa, você tem um esforço monetário, um esforço financeiro muito maior de você ter uma taxa de juros maior, num patamar mais elevado, justamente para trazer a inflação para o patamar menor, né, de 3%, 3,25%. Então, se ela fosse um pouco maior, você não teria que ter, teoricamente, esse esforço maior de juros. Mas o ponto é o seguinte, né, quando a gente olha para o Boletim Focus, até o próprio mercado não está esperando que o Banco Central vai perseguir esses 3% ou 3,25%. Então, já está 4% nesse médio prazo aí, 2025, 2026. Então, acho que esse é um ponto importante, já está desancorado nesse sentido. Quando a gente fala de juros, acho que um ponto legal também falar, a Selic aí para esse ano, 2023, no Boletim Focus está 12,5%, que já é uma queda aí de alguns bips aí em relação ao atual, que é 13,75%. E quando a gente olha para mais médio prazo, 25, 26, a estimativa é de chegar em 8,75%, né? 9 a 8,75%, que já é uma taxa de juros de um dígito, que está para muita gente muito distante da gente voltar para um dígito, mas o mercado tem esperado aí de chegar nesse patamar de um dígito. Há uma semana, né, estava 9% em 2026 e foi para 8,75%.
2025, acho que pode ter ainda um pouco da repercussão do novo arcabouço fiscal, alguma coisa assim, né, de ancorar um pouco as expectativas para fiscal, mas ainda assim é uma taxa de juros relativamente alta, né, perto de outros países emergentes e tal. O diferencial de juros continua bem alto no Brasil. Eu acho que vale também aí voltar para o assunto principal, né, que é o IBCBR, lembrando, né, então o ponto que eu tinha falado, né, fevereiro foi maior que a expectativa, e a gente tem aí, quando a gente olha para ano passado, né, não sei se todo mundo lembra, né, a gente teve um crescimento de 2,9% no PIB, totalizando 10 trilhões aí, 9,9 trilhões, que é o PIB nominal do Brasil, e acho que é um ponto importante também sobre essas questões de conceito, quando a gente fala de crescimento do PIB, a gente está falando do crescimento real, então a gente já tira o fator da inflação aí no meio, né, de quanto subiram os preços, isso não está incluído no PIB, quando a gente fala, o PIB cresceu 1%, a estimativa é o PIB crescer 1,5%, isso é o crescimento real, é o aumento realmente da quantidade de produtos, bens, serviços vendidos aí, comercializados na economia, que movimenta a economia. Então acho que esses pontos são importantes, acho que no final das contas, Caio, foi uma notícia positiva, em tantas notícias negativas que a gente está tendo aí no início de governo, do ponto de vista de economia, de não seguir muito bem o que a ciência econômica fala, né, o que a ciência econômica já testou, tem tantas evidências para mostrar, e foi muito falado, né, no 370 aí com a Helena. Então, acho que dessa parte acho que eu deixo para os ouvintes aí ouvirem o 370, mas acho que no final é uma notícia boa, vamos ver se é uma coisa conjuntural ou momentânea. Me parece uma coisa muito mais momentânea, não tem nenhum motivo ali de produtividade, questão educacional, né, toda a parte ali que a gente está atrasado no tempo, pelo menos algumas décadas, nada disso foi mexido aí nesses últimos meses, semanas, né, no curto prazo. Então, temos que acompanhar, acho que tem que ficar de olho aí no indicador que saiu um pouco das estimativas de mercado, mas vamos acompanhar até a questão de inflação, ainda está muito pressionada, a questão dos juros, né, essa briga governo e Banco Central, então acho que é importante acompanhar os próximos capítulos. E nesse último ponto que eu falei, acho que vale uma explicação, né? O que eu quis dizer de, beleza, o IBCBR veio melhor que a expectativa, um dado positivo, mas no geral ainda não tem tanto motivo para ser positivo, é mais no sentido de, eu vejo muito a economia, né, os indicadores econômicos como se fosse uma sala de controle da polícia, de trânsito, que você tem várias câmeras que apontam para várias regiões e trazem uma história diferente. Então a economia, os indicadores eu vejo da mesma forma, então você tem como se fossem alavancas, você tem o PIB, você tem o câmbio, você tem juros, você tem gastos do governo, você tem desemprego. Então, todos eles contam uma história. Acho que separadamente o PIB, né, o IBCBR, o que você estiver olhando, o nível de atividade, não conta uma história sozinha. Então, quando a gente olha o desemprego tem subido ligeiramente em relação aos últimos meses. Inflação, caiu, estamos aí nas 12 meses 5%, mas ainda bastante pressionada aí pelas futuras políticas do governo atual, de usar as políticas parafiscais, que a Raquel tem falado bastante, BNDES, bancos públicos, as fiscais também, então você aumentar gasto do governo, mesmo com o arcabouço você tem um aumento de até R$2,5, então um aumento considerável. Então acho que é mais nesse sentido, olhar a economia como se fossem essas grandes alavancas, e se as alavancas estão todas para frente, né, aí tem motivos para estar otimista. Mas tem algumas ali que estão ou para trás ou no meio. Então é mais nesse sentido, o IBCBR foi uma boa notícia, mas quando a gente olha a imagem geral, aí tem um pouco mais de dúvida sobre, assim, a economia como um todo, e aí eu acho que os próximos dias, semanas e meses vão dar um pouco mais dessa visão mais clara para a gente. Em economia, variáveis estão sempre interligadas. Com uma inflação que está caindo e rumando para a meta nesse exato momento, mas ainda está desancorando no futuro, ou seja, está fugindo da meta mais adiante, temos juros que, em patamar elevado, em termos nominais, que é a própria Selic, e em termos reais, que seria a diferença entre a Selic e a inflação, esses juros, teoricamente, serviriam para desaquecer a economia, buscando trazer a inflação para a meta através de efeito econômico recessivo. E já conversamos sobre isso em outros episódios, mas vale sempre lembrar. Isso não seria insensibilidade do Banco Central ou alguma coisa do tipo, mas a busca de cumprir a sua própria meta, que é a de estabilizar os preços no longo prazo e também ficar de olho no mercado de trabalho. Ainda assim, com esse dado recente do IBCBR para fevereiro, que veio bem acima do que se esperava, até mesmo a mais otimista previsão colhida ficou razoavelmente abaixo do que veio aí do dado final, vemos que existe uma resiliência na economia brasileira.
O lado positivo será verificar se essa resiliência não baterá em inflação. Essa aqui, de novo, está em queda agora, mas ainda está desancorando nos próximos períodos. Mas o lado negativo é que, tal qual a gente vê nos Estados Unidos, isso pode significar ao Banco Central que sua missão de esfriar a economia para fazer a inflação rumar para a meta ainda precisa seguir em frente. O que não necessariamente significa que os juros irão subir, mas, possivelmente, indica que eles devem andar de lado por mais tempo. Fica aí então o nó na cabeça. Se a alegação de algumas pessoas de dentro e de fora da política de que o grande vilão da economia brasileira hoje seriam os juros, como é que dá para explicar essa resiliência que a gente vê agora com os juros reais na faixa entre 6% e 8%, o que é um juro real absolutamente alto? A resposta pode envolver uma quantidade enorme de itens, tais quais, e vale sempre citar, incentivos diretos em termos fiscais. Alguns desses incentivos que vêm aí desde 2022, inclusive, importante lembrar. Mas, convenhamos, se a origem dessa resiliência que tem surpreendido envolve fatores diversos, certamente a alegação de que os juros sendo cortados, automaticamente o país passaria a crescer, também não é uma alegação aí tão verossímil assim. Pois é, em momentos como esse, em que uma surpresa chacoalha as previsões, quem olha com mais proximidade entende com maior afinco o tanto de dependes que são ditos pelas pessoas que estão na área da economia. São tantas as variáveis que não se engane. O simplismo de achar que o item A move totalmente o item B pode criar grandes enganações. Sorte a sua de poder contar conosco para, da maneira mais didática que sempre pudermos fazer, trazermos a tradução do economês aqui neste podcast. Existe um lugar no qual você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico. Essa é a nossa Linktree. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok e Hello estão disponíveis lá. Além disso, você também encontra oportunidades de nossos parceiros, o curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nomad. Abra com o cupom TERRACO20, tudo em maiúsculo, para ganhar até $20 na sua primeira remessa de câmbio, fazendo essa primeira remessa em até 15 dias após a abertura da conta. E para finalizar, lá você também acessa nossos e-books, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Então, falando, começando com o nosso primeiro assunto, de crescimento da economia americana, o Caio me passou esse artigo bastante interessante do Bloomberg que fala de uma redução da velocidade de crescimento da economia americana para 1,1%. A expectativa era que o crescimento seria maior, agora ele diminuiu para só 1,1%, digamos, é um PIBinho americano. Enquanto isso, a inflação continua acelerando, e a inflação continua acelerando principalmente por conta do aumento dos gastos dos consumidores. E o que a gente tem visto nos Estados Unidos é que o mercado de trabalho continua ainda bastante aquecido, apesar do que a gente costuma até ter escutado bastante, vários layoffs, que são demissões em massa de algumas indústrias específicas, como a indústria de tecnologia, pouco por conta de mudança de estratégia, diminuição de investimento, até a inteligência artificial. Mas, enfim, apesar desses layoffs em algumas indústrias específicas, a gente ainda vê um mercado de trabalho bastante aquecido, uma taxa de desemprego ainda bastante baixa, os salários continuam aumentando e isso acaba levando com que os consumidores em geral continuem otimistas, continuem gastando em coisas assim, em bens de consumo, Então, por exemplo, gastos com carros têm aumentado bastante, bem acima de outros gastos. Enquanto isso, os empresários eles estão menos otimistas que os consumidores. Então, por conta que a gente tem visto aumentos sequentes da taxa
de juros do Fed, que deve aumentar. A expectativa é que na semana que vem o Fed aumente mais 0,25% a taxa de juros. Isso faz com que os empreendedores fiquem menos otimistas. Então a gente vê menos gastos com investimentos, com compras de equipamentos, por exemplo, equipamentos industriais, reforma de pontos para comércio. A gente tem visto menos gastos nisso e mais gastos com bens de consumo, em geral bens de consumo duráveis, principalmente, né? Como eu falei, automóveis e tudo mais. Então é isso que a gente tem visto na economia americana. A expectativa é que no segundo semestre esse crescimento diminua ainda mais, então a gente tem visto, né, agora essa expectativa anualizada de 1,1% no primeiro trimestre de 2023. Para o segundo semestre a expectativa é de um crescimento de só 0,2%. Ainda não há expectativa de recessão na economia americana, mas aí um crescimento, uma diminuição da velocidade de crescimento conforme essa diminuição nos investimentos, né, nos gastos com aumento de produtividade, acabe aí forçando uma queda no consumo também dos consumidores. Outro assunto que eu ia comentar aqui com vocês é a questão, né, das votações que estão tendo. Então está tendo uma votação agora no Congresso americano com relação ao teto da dívida, né, que nem no Brasil também tem assim o arcabouço fiscal ou calabouço fiscal, de repente, né, depende de como você quer ver as coisas, né. Aqui a gente também tem o MAGA, né, o Make America Great Again. Os republicanos que têm a maioria na Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos, eles têm proposto uma série de reduções de gastos, principalmente gastos sociais, corte com alguma das coisas que eles acham, né, que é política de entitlement, né, que é tipo, não vamos dar o peixe, vamos dar a vara e ensinar a pescar, uma coisa assim, né, eles não querem ainda ser muito paternalistas, então tem uma série de cortes em programas desse tipo, por exemplo, merenda escolar, enfim, são coisas, né, que a maioria das pessoas acha que é o básico do básico, mas aqui é considerado assim, tipo, muito paternalismo. Enfim, vamos ter essas votações aqui no Congresso americano para definir o orçamento. Enquanto isso, a gente acabou de ver nessa semana o Joe Biden anunciou que ele vai concorrer à reeleição, né? Quando o Joe Biden foi eleito, existia toda uma dúvida se ele iria ou não concorrer à reeleição devido à idade dele, né? Na próxima eleição ele vai estar já com 82 anos, então a expectativa era que a vice, a Kamala Harris, fosse a ser a candidata do Partido Democrata ao invés do Joe Biden na reeleição, mas a popularidade dela não é muito boa, a popularidade dele vem caindo recentemente, mas ainda é bem superior à dela. Então, como o principal candidato aí dos democratas continua sendo o Joe Biden, apesar da idade, ele já anunciou que vai para a reeleição. E pelo lado dos republicanos é a mesma coisa, né? O principal candidato favorito continua sendo Donald Trump. A gente comentou aí os problemas que ele teve com a justiça, com aquela questão, né, de que ele comprou o silêncio da atriz e tudo mais, mas mesmo assim ele continua sendo favorito para ser o candidato do Partido Republicano e tendo ali como desafiante o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, que também pode ser o candidato aí. Vamos ver se os republicanos resolvem tirar o Donald Trump ou não, mas no momento, assim, a minha opinião pessoal, e aí eu tô falando assim como Renata, não como futura cidadã, aliás, né, na próxima vez que eu vier falar com vocês, eu vou fazer a prova de cidadania no dia 1º de maio, dia do trabalhador, eu vou estar lá para jurar a bandeira e fazer a prova da cidadania para virar cidadã americana. Eu serei gringa a próxima vez que eu estiver falando aqui no podcast com vocês e irei votar, inclusive, nas próximas eleições. Então, como uma opinião, assim, como futura eleitora, eu acho que devemos ter aí um repeteco do que foi a eleição de 2020, ter aí uma revanche Joe Biden e Donald Trump nas próximas eleições aqui nos Estados Unidos. Vamos ver o que vocês acham aí, deixem as opiniões de vocês aí, tá bom, amigos terraceiros? E você, Caio, o que você acha? Vamos ficar Donald Trump e Joe Biden mesmo nas próximas eleições? No primeiro assunto, falamos de uma resiliência inesperada na economia brasileira e agora, no Boletim Internacional, falamos sobre um movimento parecido na maior economia do planeta. Temos, neste caso aqui, uma dualidade um tanto quanto complicada. Por um lado, é claro que é positivo vermos que a economia segue forte, mesmo com o maior aumento de juros por lá desde a gestão de Paul Volcker no Fed. Em um ano, pouco mais de 400 basis points foram inseridos, foram aumentados na taxa de juros do Fed, saindo de virtualmente zero para hoje estar nas proximidades de 5%. Mas, por outro lado, a grande dificuldade está no fato de que, aos olhos do Fed, a missão definitivamente não acabou, e isso sinaliza para a continuidade no aumento dos juros por lá.
Aparentemente, o que vemos nesse momento é que a recessão que se esperava para 2023 talvez tenha ido já para o ano que vem. Não saiu do radar, mas é possível que aconteça de maneira mais suave do que se esperava anteriormente. A respeito do teto de dívida nos Estados Unidos, um comentário que vale a pena ser colocado na mesa é que essa questão importa bastante, porque lá nos Estados Unidos, caso isso não seja equalizado, pode ocorrer um literal shutdown, que significa ter serviços tocados pelo governo paralisados. Já aconteceu anteriormente, costuma ser algo de rápida resolução por parte do Congresso, mas sempre está sujeito a dar alguma dor de cabeça. E a respeito do cenário eleitoral, vou falar algo que talvez algumas pessoas que nos escutam ficarão um pouco chocadas, mas lá vai. Em termos políticos, aparentemente os Estados Unidos estão em uma arapuca ainda mais complicada do que a que se encontra o Brasil atualmente. E o motivo é mais ou menos o seguinte: se por aqui também temos a chance de ficarmos em uma disputa entre antagonismos políticos recheados de populismo e muitas vezes vazios de real significado, por lá esse tipo de coisa tem o potencial de ser não somente algo focado no poder executivo, como também gerador de reais problemas no Congresso. Quem ouve semanalmente vai lembrar, poucas semanas atrás, tivemos uma votação para escolher o representante da maioria e, mesmo os republicanos tendo essa maioria, foram necessárias mais de 10 votações para que se selecionasse quem seria esse representante. E o motivo, que beira ao surrealismo, envolve membros dessa própria maioria de republicanos que votaram insistentemente num simbólico Trump. Porque, mesmo com Biden chegando em 2024 ao seu último ano de governo, ainda existem políticos por lá nessa altura do campeonato com a ladainha de, na verdade, foi o Trump que ganhou as últimas eleições presidenciais. Talvez vocês pensem que isso pode ser uma mera evidência anedótica e não aponte para reais dificuldades. Mas, em se tratando de um país com histórico institucional muito mais frutífero e proveitoso do que essa situação que se encontra atualmente, vemos agora problemas que deixariam envergonhados os Founding Fathers do Tio Sam. E Renata, minha visão pessoal é de que sim, a disputa eleitoral aí nos Estados Unidos no ano que vem deve mesmo ficar entre Biden e Trump. Quem ganha eu não tenho a menor ideia, mas fiquem com essa semente na cabeça. Esse tipo de debilidade institucional ainda vai dar muito mais trabalho para os Estados Unidos do que inicialmente se imagina. Já pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Conteúdos em texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e parcerias. Tudo isso alinhado para amplificar seus resultados e com a qualidade de quem tem compromisso com você. Gostou? Nos chame, porque juntos faremos acontecer. Arthur, após um período de vários meses com muitos layoffs e perdas razoáveis nos mercados financeiros, as Big Techs estão voltando a abrir a carteira, de olho na inteligência artificial. O que vale ficar de olho nessa nova corrida do ouro na tecnologia? Então, Caio, para esse segundo assunto, aí essa reportagem da Bloomberg, né, falando como a Meta, a Alphabet e a Microsoft estão prontas para despejar uma grande quantidade de dinheiro em investimentos em inteligência artificial. Eu acho que vale a pena colocar aí todo mundo na mesma página sobre essas empresas, o tamanho delas e um pouco do movimento recente. Então, Meta aí é a dona aí, a empresa guarda-chuva aí de Facebook, Instagram, WhatsApp. A Alphabet é a dona do Google, né? E a Microsoft, né, todo mundo conhece, dona do pacote Office, da própria tem uma participação na OpenAI, né, que é dona do ChatGPT, então uma empresa aí que foi crescendo bastante. Acho que vale a pena colocar todo mundo na mesma página do tamanho que essas empresas ganharam. Nem estou falando de Apple, falando de Tesla e outras empresas aí das Big Techs, mas falando só de Meta, né, Alphabet e Microsoft juntas, a receita delas em 2022 foi de praticamente 550 bilhões de dólares, que é equivalente ao PIB da Argentina, para vocês terem uma ideia, o tamanho que é essas três empresas em receita. Só o lucro delas, que é mais ou menos 100 bilhões, a soma das três,
três, 100 bilhões de dólares é praticamente, assim, quase igual à soma de todo o valor de mercado de todas as empresas listadas na Bovespa. Tô falando do valor de mercado, tô falando de lucro. Então, só o lucro delas é quase igual ao valor de mercado de todas as empresas brasileiras juntas, Petrobras, Vale, Ambev, tudo aí que você quiser colocar. Então, só para ter uma ideia do tamanho que essas empresas têm, né? Então, quando a gente fala dos layoffs, né, quando a gente vê as demissões que ocorreram em 21, 22, 23, nessas três empresas, o número impressiona. Então, foram praticamente 40 mil pessoas que perderam o emprego nesse curto período. Mas quando a gente olha, tem um gráfico legal também, né, que eu cheguei a ver nos grupos do Terraço, tal, quando a gente falava, a quantidade de pessoas que foram admitidas nessas empresas, que é na centena de milhares, né? Então, quando a gente olha os layoffs separadamente, né, isolado, é um número muito grande, de fato. Mas essas empresas contrataram muito, né? E aí, só um parênteses desse ponto, né, de contratações versus demissões, uma das únicas que não demitiu, assim, com frequência foi a Apple. A Apple, ela contratou menos do que essas três empresas e ela conseguiu segurar aí a equipe e aí não teve esses layoffs. Mas acho que é importante só colocar em perspectiva que Meta, Alphabet e Microsoft contrataram muito e aí deram essa resposta a esse enxugamento que teve praticamente nas startups, fintechs e tudo. Nas big techs não foi diferente, então começaram a ter essa redução de custos, né? E aí, parece um pouco contrastante essa notícia da Bloomberg. Então, teve uma série de reduções de custos, né, reduções de despesas nos últimos anos dessas três empresas, e elas estão falando que estão prontas para gastar muito dinheiro em inteligência artificial. Mas não tem contradição nenhuma, porque, na verdade, elas estão realocando recursos, né, e aí recurso no sentido de pessoas e dinheiro mesmo, né, capital, para uma coisa ali que as empresas veem com enorme potencial. Acho que tem dois motivos principais. Primeiro, do ponto de vista de escalabilidade e do ponto de vista de produtividade da própria equipe. Então, inteligência artificial, acho que o melhor exemplo é o ChatGPT, quanto tempo ele economiza, em vez de você ficar montando o roteiro de uma pessoa, de 2 apresentadores falando sobre determinado assunto, o ChatGPT vai lá e cria ali, pelo menos, o esqueleto daquele roteiro e você vai lá colocando o tema que você quer falar ou coisa do tipo. Artigo é a mesma coisa, post de rede social ele faz também, então economiza muito tempo. Imagina se essas empresas permitem que a inteligência artificial proprietária faça com que a equipe seja muito mais produtiva. Então, acho que nesse ponto de vista de produtividade da equipe, interno mesmo, já tem um grande potencial para essas três empresas e outras empresas tecnológicas. Do ponto de vista do cliente, né, de quem usa as tecnologias, todas elas já estão incorporando alguma coisa, alguma ferramenta, alguma funcionalidade de inteligência artificial para o fim, né, para a ponta, então para quem utiliza os serviços. Acho que o melhor exemplo, né, a Microsoft, um exemplo bom, né, que tem um aporte, né, tem uma participação grande no OpenAI, do ChatGPT, e tem colocado o ChatGPT já no Bing, né? Então, a pesquisa do Bing, que muito tempo foi usado para achar o Google, né? Agora o Bing, o motor ali da pesquisa está sendo acelerado por uma inteligência artificial pelo ChatGPT. O próprio Microsoft, que é dona do pacote Office, também falou aí de colocar o Copilot, né? Que é um copiloto aí de ajudar a montar apresentações PowerPoint, ajudar a fazer ata, ajudar a automatizar várias coisas ali de planilha no Excel. Então, já está incorporando isso para o cliente. A Alphabet do Google, né? O Google também tem falado muito do Bard, né? Que é o bot que utiliza a inteligência artificial, que não tá lá essas coisas, teve alguns erros aí quando foi lançado, mas eles têm trabalhado muito, muita gente está dizendo que o Bard vai focar muito nessa questão de programação, ajudar quem está programando entre linguagens diferentes e coisas do tipo, pelo menos tá um pouco dessa abordagem. Então, quando a gente olha e resumindo, né? Quando a gente olha um pouco dessa reportagem, é uma questão de realocação de recurso. Então, algumas coisas ali que elas estavam investindo, as empresas estavam investindo, acho que a empresa viu via estratégia mesmo, que não fazia sentido. Muitas das pessoas que estavam nessas áreas que não tinham muito futuro acabaram sendo demitidas, ou muitas pessoas foram realocadas, e muitos desses projetos acabam tendo inteligência artificial, que é o que todo mundo tem falado. Eu acho que no fim das contas vai acontecer um efeito paleteria aí, um efeito desses segmentos, né, setores da economia que bombam de uma hora para outra e depois diminuem. Então aí eu acho que vai ter muita coisa, inteligência artificial vai ter muita coisa surgindo, muita coisa vai acabar morrendo na praia, que é natural, acho que é natural do capitalismo mesmo. Então, acho que essas empresas líderes aí, né, tanto Meta, Alphabet e Microsoft, têm esse potencial, tem muito caixa, tem muita gente, tem muito recurso, muita gente muito boa para investir nessa grande onda aí, que é realmente revolucionária, da gente utilizar a inteligência artificial para melhorar a produtividade, tanto do ponto de vista das equipes internas, quanto de quem utiliza as ferramentas. Isso eu estou falando só do ponto de vista privado, né, das empresas que estão investindo aí. A gente nem está falando da questão geopolítica mesmo, da corrida por investimentos e descobertas em inteligência artificial.
que existe entre China, né, Estados Unidos, Rússia. Então tem toda essa corrida também geopolítica, mas a corrida privada está visando muito mais o lucro e muito menos essa questão geopolítica, né? Então acho que é importante um assunto super em voga, né? Até uma questão, eu falei tanto da Alphabet, do Microsoft, não falei tanto da Meta, que olhou muito mais para o metaverso, né? Por isso a mudança do nome. Talvez ela tá dando 1 ou 2 passos atrás e começando a olhar mais para inteligência artificial. Não que não tenha no metaverso, né? Acho que é uma coletânea de coisas ali que tem no metaverso, mas talvez o Meta já gastou muito dinheiro e teve que dar essa resposta muito forte para o mercado, talvez virando um pouquinho, pivotando um pouco a estratégia para falar de inteligência artificial, que está muito mais na moda do que o metaverso, que caiu um pouco aí em quantidade de vezes que as pessoas falam. Vou falar o Google Trends, aí o Trends de termos, o metaverso caiu bastante. Então, acho que é ficar de olho também, né, nessa história, né, dos investimentos. Como eu falei, acho que vai ter muito investimento que não vai dar em nada, então acho que é natural de P&D mesmo, né, investimento em tecnologia, acontece isso é natural, mas quem está melhor colocado, né, quem tem mais caixa, está em vantagem. Essas três, com certeza, né, essas três empresas, né, Meta, Alphabet, Microsoft e outras ali que podem ter essa vantagem competitiva, né, de largar um pouco na frente, podem também sair na frente nessas grandes descobertas, as revoluções que a gente está vivendo em inteligência artificial. Já comentamos aqui em alguns episódios sobre a grande movimentação que observamos em tecnologia hoje, quando o assunto são os chatbots e demais pontos de inteligência artificial. Se esse for o primeiro episódio que você está ouvindo, vale maratonar para saber melhor sobre. O episódio número 360 reservou o assunto principal para isso, mas vários outros de lá para cá permeiam esse assunto. A grande sacada é que, mesmo isso não sendo tão trivial de imaginar, todas essas empresas estão tentando liderar esse setor para, tal qual o Google conseguiu fazer durante muitos anos, puxarem a liderança. E por que isso acontece? Porque geralmente tecnologias como essas acabam se tornando hegemônicas, como por exemplo o próprio Google é um grande caso, né? Hoje se você for levar em consideração os buscadores, você vai lá e dá um Google, você pesquisa uma coisa no Google. Você já parou para pensar que todas essas empresas que estão correndo atrás de um chatbot vencedor, elas estão tentando fazer com que você tenha como referência um mesmo chatbot? É exatamente para isso que elas tentam puxar essa liderança. ChatGPT da OpenAI acabou ganhando mais fama e uma quantidade imensa de usuários, né, também pelo imenso aporte de bilhões de dólares feitos pela Microsoft. Mas a Alphabet, na mãe do Google, com o Bard, não vai querer ficar atrás. E a Meta, antigo Facebook, que colocou até no nome a missão de querer guiar o metaverso, agora deixou isso um pouco de lado para apostar fichas na inteligência artificial. Os 2 pontos mais importantes das repercussões dessa corrida do ouro na atualidade são os seguintes. Em primeiro lugar, existem regulações sendo discutidas nesse exato momento a respeito dessas tecnologias que podem servir como limitação para as possibilidades quase infinitas que elas parecem apresentar hoje, principalmente em relação a fontes, em relação à confiabilidade e também, é claro, das externalidades negativas que podem surgir vindas do uso dessas tecnologias. Tudo isso está andando ao mesmo tempo. E, em segundo lugar, estamos voltando a viver a época em que dinheiro tem custo e investimentos a perder de vista, como os que verificamos nos últimos 15 anos, serão muito mais pressionados agora a dar resultado. O que significa que, tal qual o Arthur bem apontou, não se surpreendam se parte relevante desses projetos acabar morrendo na praia, por não apresentarem viabilidade o suficiente. O caixa dessas empresas é forte e permite bastante investimento, mas nada é infinito, principalmente agora que muita gente em tech e no Tio Sam está lembrando sobre como restrição orçamentária é algo complicado de lidar. Quem liderará essa corrida e que implicações teremos com isso? Não se preocupe, seguiremos com os radares ligados para trazer a você, que sempre nos ouve, todas as novidades que chamarem a atenção nessa seara. Como a capa desse episódio pode ter causado certo choque a algumas pessoas que ouviram, se você ouviu até aqui, manda em alguma das minhas redes sociais, em todas elas eu estou como Caio AUGSTOR, um emoji de
Raio. Abraços para quem enviou o emoji solicitado no episódio de número 369. Rick, o usuário LuizBTC13 pelo Twitter, José de Souza e Heitor Bernardes pelo Instagram. Quero seu salve aqui? Só seguir essa regra que acabei de te contar. Agradecendo a essa dupla dinâmica que abrilhantou o episódio 371 com suas análises. Muito obrigado, Arthur. Não fique sem aparecer aqui, meu caro. Em todo caso, mandarei seus salves aqui no próximo episódio da equipe. Muito obrigado, Caio, pelo convite. Para Renata também, pela companhia aqui no episódio 371. Para mim é um prazer, uma honra ter. Sempre que quiser, eu tô por aqui. Não poderia deixar de mandar um abraço pro José de Souza e pro Pedro Henrique, que me mandaram os emojis do 369, o papelzinho e caneta lá para produzir conteúdo, que sempre tem, né? Mesmo com inteligência artificial e tudo, a gente acaba pensando muita gente pensa no papel e caneta. E eu, claro, vou deixar um próximo emoji. Não sei se eu vou estar no próximo podcast aqui, quem sabe estarei, mas vou deixar um emoji aqui daquele gráfico subindo, né? Um gráfico com tendência positiva, tanto pelo lado do PIB, né? Que o IBCBR, que é a prévia do PIB, subiu bastante em fevereiro, mais que as expectativas, e também pelo trends aí, pela tendência de falar de inteligência artificial, que todo mundo tá falando, é a palavra da moda, também então tá subindo nas pesquisas. Então mande pra mim nas minhas redes, Arthur Solo, TH, com Solo W no final, tudo junto. Mandem pra mim esse emoji de gráfico com tendência positiva, tá bom? Obrigado, tô sempre às ordens. E também obrigado, Renata. Melhoras e, assim que gringa oficialmente for, não deixe de contar aqui, porque aí o selo de correspondente internacional ficará ainda mais reluzente. É isso, gente. Um beijo, até semana que vem. Eu espero que eu esteja 100% recuperada para conversar com vocês, tá bom? Até lá. Importante sempre lembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras. Até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.